Prezados irmãos, um bom dia a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Desejo que essa manhã seja uma manhã de bênção e de edificação espiritual para a sua vida. Deus abençoe a todos. Vamos chegando, essa é uma manhã que o Senhor nos fez para juntos estudarmos a sua palavra. Desejo que esse dia seja um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de alegria a todos os irmãos. Bom dia, a paz do Senhor, domingo, dia do Senhor e dia de estudarmos a palavra do nosso Deus. E aqui estamos com muita alegria, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados irmãos, hoje é um dia muito especial, dia 14 de junho de 2020. Hoje é considerado o dia do pastor, o segundo domingo do mês de junho, dia do pastor. E eu quero aqui, com grande prazer, com grande alegria, dar aqui os meus parabéns aos nossos pastores. Primeiramente, quero dar aqui os parabéns ao nosso amado e querido pastor José Honório dos Santos, nosso pastor presidente ali da Assembleia de Deus Ministério Belém, em Itupeva. Amado pastor, parabéns, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, o seu ministério, em todas as áreas, que o Senhor Jesus o faça próspero de forma gloriosa e especial. E também quero aqui dar os meus parabéns ao superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical, nosso querido pastor Valdemar. Deus abençoe, pastor Valdemar. Parabéns também por essa data, por esse dia tão importante a nós, pastores. Que o Senhor Jesus continue te dando saúde, graça, te usando, fazendo sempre da sua vida um canal de bênção. O Senhor que tem sempre sido um instrumento de Deus no que tange à escola bíblica dominical, ao ensino da palavra de Deus, sempre tem feito isso com tanto esmero, e nós louvamos ao Senhor, querido pastor, pela sua vida. Deus abençoe grandemente. Quero dar também os meus parabéns aqui aos companheiros de ministério, aos nossos pastores ali em Itupeva. Deus abençoe grandemente a cada um dos nossos queridos pastores. Pastor Alessandro Freitas, meus parabéns ao pastor Neviton. O Senhor Jesus abençoe grandemente. Pastor Osvaldo, parabéns, amado pastor. Pastor Benedito Valquiles, receba também o nosso abraço, nossos parabéns. Parabéns, pastor Miro, Deus abençoe grandemente sua vida, o seu ministério. Pastor Valdecir, parabéns, pastor, receba o nosso abraço. Deus abençoe a cada um dos nossos queridos pastores, homens que se dispõem a fazer a obra do Senhor. Pastor José Tibúrcio, parabéns, amado pastor. Deus abençoe o senhor, sua família, seu ministério e faça-o próspero a cada dia. Meu abraço vai também aos nossos dirigentes de congregação, que de uma maneira também eles exercem o ministério pastoral, estão ali cuidando do rebanho do Senhor, são ali de uma certa forma a extensão do ministério do pastor José Honório. Então eu não posso deixar de mandar o meu abraço aqui ao nosso querido presbítero Idom. Deus te abençoe, amado. Também o presbítero Nelson, um grande abraço. Presbítero Jorge, um grande abraço. Presbítero Odair, receba o nosso abraço. Deus abençoe vocês de forma maravilhosa. Vocês têm feito a obra do Senhor com tanto zelo, com tanto cuidado, e só o Senhor para recompensar a cada um de vocês, Afinal de contas,
antes de sermos pastores do rebanho do Senhor, o Senhor primeiro, né, nos confiou as nossas famílias, né, os quais nós um dia também vamos dar conta diante de Deus. Então isso é muito sério. Então receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo renove a força, a fé, a esperança de cada um dos senhores. Vocês continuem crescendo em graça e conhecimento. Há um conselho da parte de Deus a todos nós, né, em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que é muito conhecido. A palavra do Senhor, ela vai dizer: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Há uma passagem também que o Senhor diz que Ele nos dará pastores que nos apacentem com inteligência. Então, fica aí essa palavra a todos nós. O Senhor Jesus, Ele disse também: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, que possamos ficar com essas palavras aí. Quero desde já agradecer aos irmãos que estão postando as mensagens aqui. Perdão, irmãos. Dando os parabéns aos queridos pastores, ao nosso pastor presidente, aos demais pastores. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nossos queridos alunos, Deus abençoe vocês. Se essa aula está aqui nessa manhã, nesse momento acontecendo, é porque nós temos alunos, temos irmãos que estão aí do outro lado, né, dispostos a juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Então, meu abraço também aos queridos professores. Deus abençoe os nossos professores das congregações. São inúmeros os nossos irmãos ali que se dedicam a estudar a palavra do Senhor, a preparar a lição com tanto esmero, com tanto cuidado, com tanto carinho. E vai o meu abraço a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um dos nossos amados, os nossos queridos professores, professores também da nossa igreja sede. Deus abençoe, olha, você, professor, professora do departamento infantil, professores dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, da classe das irmãs, da classe dos irmãos. Receba o nosso abraço. Só o Senhor para abençoar a vida de cada um de vocês. Meu abraço também aos irmãos que fizeram aniversário. Essa semana foi uma semana de muitas festas, né? Festas que eu falo nos lares, né? Porque diante dessa pandemia a gente não pode, obviamente, nos reunir, mas nas famílias, nos lares ali, eu tenho certeza que foi um momento de grande alegria. Meus parabéns, primeiramente, a Paula Schepp, minha cunhada. Deus abençoe, parabéns, na data de ontem fez aniversário. O Senhor Jesus abençoe. Quero também dar aqui os meus parabéns à nossa querida irmã Tassiane. Tassiane, parabéns, Deus abençoe você. E também os parabéns vai se estender ao seu irmão, nosso querido Patrício. Deus abençoe Patrício, músico ali da nossa igreja, parabéns. Nós tivemos também os nossos irmãos ali do Monte Serrate, né? A irmã Ana Paula Ribeiro, parabéns Ana Paula. A nossa irmã também, Paula Estael. Olha, esse final de semana aqui foi aniversário das Paulas, né? Deus abençoe. E os demais irmãos, por acaso eu ou me esqueci, também não tenho aqui os nomes, mas receba o nosso abraço. Deus abençoe a cada um dos irmãos e o Senhor dê saúde e vida a cada um dos senhores. Meus irmãos, hoje nós temos um assunto muito importante. Chegamos à lição de número 11. Hoje é o dia 14 de junho de 2020. Olha, já passamos, irmãos, já, né, cruzamos aí a linha da metade do nosso ano. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quero mandar um abraço, nós temos
irmã lá de Astorga, no estado do Paraná, assistindo a nossa aula, parente da nossa irmã Sueli. Deus abençoe, que alegria, que bênção, né? Vai também o nosso abraço ao presbítero Neto, nosso missionário. Deus abençoe a cada um. Ah, muito bem, irmã Sandra, paz do Senhor, muito obrigado. O Márcio, irmão, não posso deixar de esquecer, o nosso irmão Márcio, a Natália Deraldo também fizeram aniversário. Meu Deus, não podia deixar. Deus abençoe Márcio, parabéns. Deus abençoe Natália Deraldo, né? Tanta gente querida. Olha, irmãos, né? Que bênção ter esses irmãos aí aniversariando. E também fico feliz em ver irmãos de várias partes, irmãos, do Brasil que estão nos acompanhando, que juntos, né? Juntos nós vamos estudando a lição da escola dominical. Eu e você, esses demais irmãos, nós vamos estudando, né? Nosso missionário Neto ali no estado do Paraná, ali em Santa Maria, no Rio do Peixe, ali no estado do Paraná, nossa irmã Mariana, missionária Mariana, Deus abençoe. Também lá em Milton Brandão, no Piauí, nosso irmão Francisco, missionário Francisco, irmã Dayana, Deus abençoe vocês. E nossos irmãos, temos irmãos ali na Bahia, no Sergipe, que estão nos acompanhando. Irmãos, que bênção. Ao Senhor seja dada a glória e a honra. Título da nossa lição: Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Que assunto maravilhoso, irmãos. Eu diria aos irmãos que hoje, se fosse uma aula presencial, hoje eu tenho certeza que os nossos irmãos iam comentar, iam pedir a palavra durante a aula, né? Iríamos ter ali trocas de experiências, como assim acontece com a nossa escola bíblica dominical, mas eu tenho certeza que esse momento ele está chegando. Vamos aguardar com paciência, vamos aguardar com perseverança. Tudo isso, não vou dizer para você que vai passar, está passando e nós vamos estar juntos. Vamos estar juntos, tenhamos paciência, né? Tenhamos muita prudência nessa hora, nesse momento de reabertura, né? Precisamos ser prudentes, ser vigilantes, para que coisas piores não aconteçam. Nosso textuário, o que a palavra do Senhor nos diz, né? Afinal de contas, estamos estudando a carta de Efésios. Efésios, o capítulo 4, versículo 1, que é o nosso textuário, a palavra do Senhor diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Nossa verdade prática. Olha que interessante, irmãos, essa verdade prática. Quantas lições nós podemos tirar desta verdade prática? A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, olha, a unidade da igreja, ela depende de que os crentes evidenciem no cotidiano, no seu dia a dia, humildade, mansidão e longanimidade. Que possamos realmente viver conforme o Senhor Jesus deixou o seu grande e glorioso exemplo a todos nós. Nossa leitura bíblica hoje, irmãos, aos irmãos que não têm a lição, pegue aí sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos ler em 2 livros, tanto em Efésios como em Colossenses. Colossenses também, a nossa lição, o comentarista, a nossa casa publicadora, ela também adicionou aqui alguns versículos de Colossenses que juntos, formam aqui um conjunto muito importante acerca desse assunto. E escrito pelo mesmo autor, no caso de Paulo, Então, a gente observa aqui que fez todo um sentido, fez toda uma junção. Os 2 textos aqui correm na mesma linha de raciocínio.
Leitura bíblica, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4 e Colossenses capítulo 1, versículos 9 ao versículo 12. Então, em Efésios, o capítulo 4, versículo 1 ao 4, Paulo ele vai nos dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aí agora então nós vamos lá para Colossenses. Olha aí a sua Bíblia um pouquinho, vai um pouquinho lá para frente. Livro de Colossenses, também carta do apóstolo Paulo. E Colossenses, o capítulo 9. Perdão. Colossenses, o capítulo 1, né? Até porque Colossenses não tem capítulo 9. Colossenses, o capítulo 1, versículos 1 ao 9. Colossenses, capítulo 1, versículos do 9 ao 12, né? Então, novamente, Colossenses, capítulo 1, versículos 9 ao 12, a palavra do Senhor vai dizer assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhes em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando-os em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Jesus. Amados, que texto, né? Temos aqui dois textos maravilhosos que realmente nos leva a refletir muito, muito mesmo. Nós vamos, à medida que vamos caminhando dentro da lição, nós vamos estudando aqui esse conteúdo. Muito importante nós entendermos o objetivo geral dessa lição. Ela tem por propósito, por objetivo, mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado, olha só, a unidade da Igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela praticamente é dividida em três partes, né? A primeira parte que nós vimos aí, né, os capítulos 1 e 2, né, são capítulos de cunhos doutrinários, de ensinamentos da palavra do nosso Deus, né, o apóstolo Paulo recebendo revelações do Espírito Santo de Deus, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele então escreve esses dois capítulos. Já o capítulo 3 e o capítulo 4, ele já entra no campo da prática, tudo aquilo que o apóstolo ele ensinou, aí agora então ele vai levando para a prática. Os irmãos observam muito bem, nas primeiras lições, os irmãos lembram que nós estávamos falando sobre a parede da separação que foi derrubada, que o Senhor, né, a morte de Jesus na cruz do Calvário, derrubou a parede da separação, fez de judeus e gentios um só povo. E agora aqui, irmãos, essa lição, ela já vai nos levar já à prática. Então, justamente isso, o viver o dia a dia, né?
E é muito interessante, irmãos, algumas palavras que estão aqui no nosso texto, que elas nos levam a refletir e a analisar muito bem, né, a prática, o dia a dia, o colocar em prática aquilo que nós aprendemos, vai, irmãos, mexer diretamente no nosso comportamento, no nosso modo de viver, né, na nossa maneira de agir, o nosso dia a dia. Isso é fundamental. Por exemplo, a palavra do Senhor aqui no primeiro versículo, né, Paulo vai nos orientar a nós andarmos, né, a nós vivermos como digno da vocação com que nós fomos chamados, né? Uma lição, olha só, que vai falar sobre humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros em amor, viver na unidade do Espírito, ter a consciência de que somos um só corpo, o qual Cristo ele é o cabeça. Isso é fundamental nós entendermos isso. E em Colossenses, né, esse complemento que é colocado aqui para nós em Colossenses, você vê Paulo novamente trazendo a consciência da oração. Os irmãos, observam que a oração dentro desse trimestre aqui, ela está muito latente, muito latente. Paulo fala isso já no início, Paulo fala no meio, e já vou adiantar, Paulo também fala no fim. Então, ou seja, a oração, ela é em todo tempo. Orar sem cessar, isso é um fator inegociável. O crente tem que ter uma vida de oração e súplica. E a oração aqui agora do apóstolo Paulo é para pedir, ele pede ao Senhor que nós sejamos cheios de conhecimento da sua vontade. Irmãos, olha que coisa interessante, né? Conhecermos a vontade do Senhor, conhecermos os planos do Senhor, os propósitos do nosso Deus para com a nossa vida e também, olha só, da sua vontade em toda sabedoria, inteligência espiritual. E o versículo 10, olha que interessante como a carta de Colossenses ela tem um link com a carta de Efésios, né? Eu falo como o assunto, né, ele transita aí na mesma linha, na mesma corrente de pensamento, para que possais andar dignamente, olha, novamente, o andar dignamente, o viver de forma digna, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando, ou seja, vida cristã que se preza, irmãos, é uma vida de crescimento espiritual, é uma vida de amadurecimento espiritual, né? Vida cristã que se preza é uma vida onde a pessoa ela vai viver como o salmista Davi, ele disse, né? Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, né? Tudo quanto fizer prosperará. Isso é fundamental para a vida cristã. E ele diz aqui, olha, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Os irmãos observaram que conhecimento, sabedoria, né, inteligência, olha só, tudo isso o Senhor tem para nós, né? São palavras, irmãos, né? São aspectos relacionados à nova criatura em Cristo Jesus. Né? O maior interessado em nós, em vermos, nós crescemos em graça e conhecimento é o nosso Deus. E aqui nessa lição, os irmãos, por certo, observam muito bem como aparece, olha, palavras aqui chaves, além da unidade, da humildade, da mansidão, do amor, mas nós temos também conhecimento, sabedoria, inteligência, frutificação. Versículo 10 ele fala, crescendo no conhecimento de Deus. E olha, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e gozo. Então, e também ele vai encerrar dizendo, dando graças a Deus, né, graças ao Pai, que nos fez idôneo. Então, olha só, é tudo um convite à maturidade cristã. Um convite a cada um de nós a crescermos em conhecimento, em graça, mas também nós amadurecermos, crescer, né? Maturidade cristã,
A unidade, irmãos, quando nós temos a consciência de vivermos em unidade, essa unidade ela mostra também muito bem a maturidade, a capacidade, irmãos, que um crente tem de viver em família, sabe? De saber entender o outro, compreender o outro, de perdoar, de amar, de abraçar, né? Quando passar esse momento difícil, de estar juntos, de viver em unidade. Irmãos, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, olha, nós vimos aqui então, né, os dois primeiros capítulos, Paulo tratando acerca da doutrina do ensinamento, e agora aqui Paulo trazendo tudo para a prática, né? Porque não adianta você ficar só no campo da teoria. É importante aquilo que você aprendeu, você coloque em prática. E o melhor de tudo, que você também ensine aos outros. Isso é o verdadeiro fazer discípulo, irmãos. O Senhor Jesus, ele deixou essa incumbência a nós, quando ele diz: ide fazer discípulo de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Olha só, ensinamento, ou seja, eu aprendo, eu tenho a experiência teórica, eu levo para a prática, eu passo a viver aquilo que eu aprendi, mas eu também vou formando novos discípulos de Jesus. E a unidade da igreja, irmãos, ela permite com que isso faça com que o reino de Deus ele venha crescer e venha expandir de forma natural e de forma saudável, né? Nós estamos falando de um crescimento saudável e não de um inchaço, não é verdade? Então, quando se cresce em graça e conhecimento, quando se faz discípulos de Jesus, pode ter certeza de uma coisa: são pessoas que vão ser exemplos na casa de Deus, são pessoas que vão ser instrumentos na obra do Senhor, e pessoas que serão frutíferas. E o Senhor Jesus, ele nos convida a sermos frutíferos. Então, olha, vemos então aqui, né, o quanto o apóstolo ele estimula os cristãos a viverem para a glória de Deus. Como é importante nós vivemos uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus. Temos o comportamento que exalta o nome do Senhor Jesus. Temos um modo de viver que faz com que as pessoas lá de fora olhem e reconheçam que nós somos sal da terra e luz do mundo. E olha, a humildade, a mansidão, a longanimidade, ela leva justamente a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra do Senhor. E essa unidade, irmãos, como ela faz a diferença. Como essa unidade, irmãos, ela vai contribuir nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Primeiro ponto, então, para haver unidade é preciso humildade. Olha, como é importante nós entendermos essa palavra, compreendemos o que é de fato a humildade. Ela é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Humildade, irmãos, a humildade ela cabe em todos os lugares. A humildade, irmãos, ela é bem-vinda em todos os lugares. A humildade, irmãos, ela cabe na vida do doutor, na vida do mestre, na vida do PhD, mas ela também cabe na vida do leigo, na vida do iletrado. A humildade ela cabe na vida do pastor, como cabe na vida do membro, né? E eu tenho certeza, irmãos, que essa lição ela vai nos levar a rever conceitos, a rever valores. E olha, ela é imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã, para nós vivermos em unidade. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. A humildade, irmãos, de entender que tem momentos que eu posso estar falando, mas também eu tenho que ter a humildade de estar sentado ouvindo você falar, ouvindo você ensinar. A humildade, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que ter a ousadia de estar em pé falando, eu preciso ter a humildade de estar sentado ouvindo.
humildade para estar sempre com a mente e o coração aberto a aprender com o outro, a humildade para você compreender que nem todos somos iguais, mas fazemos parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo. Juntos formamos uma unidade. Então, olha, o modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa sessão. Quando Paulo fala, né? Olha só, andem de modo digno da vossa vocação. Muito interessante isso. Esse andar de forma digna. A gente entende bem que o código, olha, de ética de todo cristão é a Bíblia Sagrada. A vida cristã, ela tem que ser uma vida norteada pela palavra de Deus. Nossa vida tem que ser, né, tem que ser dirigida pela presença do Espírito Santo de Deus, e a palavra do Senhor, ela tem que ser como um mapa para nós. E olha, irmãos, é importante destacar o termo andar, né? Aqui ele é usado mais de forma metafórica. Por quê? Andar aqui, no sentido que Paulo está dizendo, não se trata de uma ação temporária. Olha que interessante. Né? Mas sim de uma forma, de um comportamento contínuo, que ele teve um início e ele deve ser persistido constantemente. Ou seja, o cristão ele deve viver de maneira digna da vocação. E a versão, a Nova Almeida atualizada, a NAA, ela vai usar a palavra comportar-se dignamente. Então essa é uma lição que ela vai falar de comportamento cristão. Como nós devemos nos comportar, como deve ser o nosso comportamento, o nosso modo de viver, né? Viver uma vida que agrada ao Senhor, de que forma? Como que é isso? Né? De que forma eu posso viver isso? Então, a palavra do Senhor, ela vai nos dirigir a esse aspecto. E olha só, irmãos, né? Estamos falando do corpo de Cristo, da igreja. Isso pressupõe-se que o andar do cristão, o modo de viver do cristão, está diretamente relacionado ao nível de unidade que ele tem com Deus e com o irmão. Então veja, a sua conduta, o seu modo de viver, ele diz muito acerca de se você está vivendo em unidade ou não, se você realmente está vivendo conforme o que Deus tem para a nossa vida ou não. Viver em unidade vai justamente mostrar isso, tá? Qual é o nível que você tem em relação a viver em unidade entre Deus e os irmãos? E, obviamente, né, as virtudes essenciais a isso é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos falar da humildade, né? Então veja, a humildade, quando a gente estuda essa palavra dentro do âmbito histórico, nós vamos observar que no paganismo a humildade ela não era vista como uma virtude, né? A humildade, ao contrário, ela era considerada como uma atitude negativa. A humildade ela estava muito mais atrelada ao fracasso, e a fraqueza de caráter, a falta de amor e assim por diante. Agora, irmãos, na vida de Cristo, a humildade ela aparece como uma virtude. Jesus ele vai dizer isso. Jesus ele vai dizer isso em Mateus, quando Jesus ele diz, olha, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então veja, a primeira pessoa que mostra, o grande primeiro exemplo que nós temos é o Senhor Jesus, mostrando para nós, né, o quão positivo é, o quão necessário é, indispensável é sermos mansos e humildes de coração. Então, a humildade, na verdade, né, ela não se trata de uma fraqueza, né? A humildade, ao contrário, ela é uma virtude. E é muito interessante, irmãos, que ela está intrinsecamente associada, a humildade ela está associada à mansidão.
Observe bem que mansidão e humildade são duas coisas que caminham juntas. Elas andam lado a lado. Uma pessoa mansa, geralmente você vai encontrar, né, a humildade presente na vida dessa pessoa. Então, olha só, não se trata de uma atitude negativa nem de uma fraqueza, né? Importante também nós entendemos que o Senhor Jesus, olha só, ele esvaziou-se de si mesmo. Paulo vai dizer isso, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele se esvaziou, tomou-se forma de servo, ele foi humilde e obediente até a morte, morte de cruz. Isso é muito importante. Agora, irmãos, nós também precisamos tomar muito cuidado e entendermos, né, a verdadeira humildade. Entender o que de fato é humildade e o que não é humildade. Então, olha só, o que significa, né? Claro, em Jesus, no sentido do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Muito importante nós entendermos isso, né? Olha só, trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Nós estamos vivendo, né, irmãos, o mundo, ele é um convite constante à pessoa viver o seu modo de viver, o seu estilo, mas às vezes um estilo totalmente oposto ao que a palavra do Senhor tem para nós. E não somente isso, mas também assim a pessoa pensar em si mesmo, né? O egocentrismo, né? Ou seja, sabe, o pensar só no eu, né? O egoísmo, às vezes, né? Melhor dizendo, acho que o egoísmo é o que mais cabe aqui, né? A pessoa só olhar para si mesmo, só pensar em si mesmo, né? Uma expressão que o mundo às vezes diz, cada um por si, né? Cada um por si. Na verdade, o que nós estamos estudando aqui é o contrário, nós temos que viver em unidade. Paulo, ele vai também nos orientar, olha só, a cada um não só atentar para aquilo que é seu, mas também para aquilo que é do outro. Isso é você ter uma preocupação com o outro. Isso é viver em unidade. Quando eu me preocupo, eu acho muito bonito, por exemplo, irmãos, né? Uma atitude tão simples, mas tão significativa, quando alguém chega e fala, você está bem? Como está a sua família? E aí como está o seu trabalho? Como estão os estudos? Ou então se você passou por um momento difícil, uma situação, olha aí, você conseguiu resolver aquela situação? Sua saúde está bem? Está tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Ou, irmão, são atitudes tão simples que revelam, sabe o quê? A preocupação pelo outro, o viver em unidade. Entender, irmãos, que quando eu faço parte de um corpo, eu sei que você estando bem vai fazer muito bem para mim. Eu estando bem, você estando bem, o outro estando bem, todos nós caminhamos juntos. Estando bem, irmãos, nós vamos muito mais longe, nós temos mais condições de ajudar-nos uns aos outros, nós temos atenção, né? Às vezes eu posso estar precisando de algo e você pode ser o canal de bênção, às vezes você pode estar precisando de algo e eu posso ser um canal de bênção, e nós vamos ajudando uns aos outros, e assim vamos vivendo a unidade. Assim, olha, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos que promovem a unidade do corpo de Cristo. E é importante ressaltar que as demais virtudes são produzidas pelo Espírito que habita em nós. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, nada disso a pessoa vai viver se o Espírito Santo não transformar, se o Espírito Santo não trabalhar na vida dessa pessoa. Agora, irmãos, vamos pensar uma coisa aqui. Vamos juntos pensar o que não é humildade.
O que não é humildade? Por exemplo, às vezes as pessoas confundem, por exemplo, irmãos, pobreza com humildade. Não, olha só, né? Fulano é assim, olha que humildade. A gente precisa entender, precisamos entender melhor isso, irmãos. Por quê? Existem muitas pessoas pobres que elas são, irmãos, extremamente arrogantes. Arrogante. Olha só, às vezes não basta a pessoa ser desprovida de recursos ou de condições, e não é pecado ser pobre, não é verdade? Mas pecado é ser arrogante. Pecado é ser prepotente. Pecado é ser soberbo. Isso é pecado. Isso desagrada a Deus. E às vezes você encontra pessoas com condições tão precárias, mas às vezes são arrogantes, às vezes são soberbas, não têm humildade de entender que naquele momento ali Deus pode usar pessoas para ajudar, né? Ao mesmo tempo também, irmãos, nós vamos encontrar pessoas ricas que são humildes, pessoas ricas que se interessam pelo bem-estar do outro, pessoas ricas, irmãos, cujo coração é puro diante de Deus, pessoas os quais Deus abençoou e ela continua sendo um canal de bênção, não é verdade? Então, nós vamos encontrar muito isso e é muito importante você entender isso, tá? Que a verdadeira humildade, né? Você não pode levar para esse lado. E você observa também a humildade, ela vai estar muito presente na atitude. A atitude vai mostrar se você é humilde ou não. Olha o exemplo de Jesus, irmão. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus lavou o pé dos discípulos. Pegou ali uma bacia com água, uma toalha, foi lavando os pés dos seus discípulos, né? E foi enxugando e foi mostrando o grande exemplo. Humildade se mostra pelo exemplo, tá? Olha só, irmãos, né? Não confunda a humildade com ignorância. Não confunda a humildade com falta de conhecimento. A pessoa ela pode ser um cientista e pode ser uma pessoa humilde. Como eu disse no começo da aula, irmãos, a humildade ela cabe em todos os lugares. A pessoa ela pode ser um PhD, ela pode ser o maior referencial na área que você imaginar. Ela pode ser humilde. E compensação, irmãos, há muitos ignorantes, o ignorante que eu estou dizendo aqui no sentido da falta do conhecimento, há muitos iletrados que às vezes são extremamente arrogantes. Então é muito importante você entender isso. Não confunda, olha só, não confunda a falta de conhecimento com humildade, irmãos. É totalmente diferente uma coisa da outra. Totalmente diferente uma coisa da outra. Se você pensa assim, não, olha, eu vou continuar assim, não, olha, eu quero ser humilde, peraí, irmão. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Você observou nessa lição aqui o quanto Paulo está falando de conhecimento, de inteligência, conhecimento, inteligência. Crescer, irmãos. Cresça em graça, em conhecimento, em inteligência, mas cresça em humildade. Cresça em humildade. O duro é você ficar parado no tempo e na ignorância achando que é humilde. Aí, irmãos, você não vai agregar. Aí o nome de Jesus não vai ser glorificado. O mundo, olha só, o mundo ele está num processo de mudanças, de evolução. A igreja de Cristo, irmãos, ela tem que caminhar rumo ao céu, sim. Mas olha só, nós na condição humana, nós temos que estudarmos, temos que trabalharmos, temos que aprendermos coisas novas, temos que adaptarmos às mudanças, né? E quando eu falo em mudanças aqui, irmãos, não estou falando de mudança de comportamento, de base bíblica, nada disso.
Eu estou falando o seguinte, à medida com que o mundo vai evoluindo, a igreja também tem que tem que ir evoluindo. O crente, ele tem que ser, irmãos, moderno, sem ser mundano. Entendeu? Então, não confunda isso. Em nome de Jesus, não confunda isso. Né? Não pense que a humildade é você não saber, é você não conhecer, não. A falta do conhecimento aí, isso tem outro nome. Tem outro nome. Mas sabe o que eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos? Se nós estamos aqui juntos, eu falo juntos porque eu e você, nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, isso aqui é uma troca, né? Se nós estamos aqui é porque o Senhor está nos dando a oportunidade de nós melhorarmos, de nós crescermos, de nós ampliarmos a cada vez mais. Pastor David, grande abraço, que bom tê-lo novamente conosco aqui, viu? A casa é sua. Itupeva o ama. O segundo tópico. Para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão também, olha, uma virtude muito importante. Olha, a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, né? Os conflitos promovendo paz e conciliação na igreja. A mansidão, irmãos, ela também, olha, a mansidão, ela também vai mostrar muito o quanto você é inteligente, emocionalmente falando. Querendo ou não, aqui o assunto também, além de, claro, que é um contexto espiritual, mas a inteligência emocional, ela faz muito parte, irmãos. A Bíblia, ela já fala disso, se você for parar para pensar. A inteligência emocional, né? O quanto você pode gerenciar, atentar para as suas emoções, cuidar das suas emoções. Nesse momento onde as pessoas estão sendo tomadas pelo desespero, não é verdade? Às vezes as pessoas saem desesperado aí, né? Querendo resolver as coisas. Os irmãos, lembra quando começou o princípio da pandemia? Que tinha pessoas que saíam desesperadas, querendo comprar praticamente o supermercado inteiro, né? Estocando coisas assim, irmãos, como se o mundo fosse acabar, vamos dizer de forma mais clara, né? Isso é falta de inteligência, é falta de sabedoria, né? Isso é falta de fé também, falta de confiança no Senhor, falta de maturidade, né? Então, olha só, a mansidão, ela faz com que a gente saiba gerir bem os conflitos e promover a paz e a conciliação. Irmãos, olha, promover paz e conciliação, isso é atitude de crente, tá? Pessoas irreconciliáveis, elas precisam ter um encontro com o Senhor Jesus, irmãos. Crente irreconciliável deixou de ser crente. O tipo de pessoa que ela não tem perdão, não oferece perdão e não quer ser perdoada, opa, precisa rever. Precisa rever se realmente teve um encontro com Jesus, né? Se é uma pessoa que ela entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou na vida dela. Se realmente ela nasceu de novo ou não. A mansidão faz parte. É um fruto do Espírito. Os irmãos lembram os 9 atributos do fruto do Espírito, né? Que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé e a temperança. Então, seja, a mansidão está aí. Transmite, olha só, a mansidão, ela transmite o conceito de ternura. Ela traz a conotação, a ideia de ternura, de gentileza, de cortesia, de paciência. A mansidão, irmãos, é um estado que deriva de humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com semelhantes,
a ausência de precipitação, tomar decisão precipitada, entendeu? O manso, ele para, ele analisa, ele reflete, ele pensa bem. E Jesus, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Exemplo de mansidão, nós vamos ver Moisés, olha, reconhecido como o homem mais manso da face da terra, né? Essa reputação, olha, se deu em virtude ao legislador, entre outros aspectos, não revidar e nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. A mansidão, irmãos, no momento onde assim, olha, tudo está difícil, as pessoas estão discutindo, as pessoas estão brigando. O manso, ele tem justamente a capacidade de ser um apaziguador. Sabe, alguém que vai chegar e vai dizer, não, olha, vamos parar com isso, vamos chegar a um consenso, vamos chegar a uma conclusão juntos, vamos rever isso aqui, não podemos viver assim, né? O manso, ele vai justamente tentar conciliar. Agora entenda uma coisa, irmãos, e me permite a expressão, ser manso não é ser bobo, né? Ser manso não é ser omisso. Ser manso não é ser, né? Não é ser conivente ao erro. Você observa bem Moisés, irmãos, né? Moisés era um homem manso, mas quando o assunto era pecado, quando o assunto era os erros que aconteciam ali no meio do povo hebreu, você vê a postura realmente de Moisés ali muito séria. Muito séria. Ser manso, irmãos, olha, como ser manso não é ser, não ser conivente ao erro, a gente vê o exemplo disso em Jesus, né? Olha só, eu achei interessante o que a irmã Marli está dizendo aí, que sem mansidão a gente volta a ser jambuzeiro bravo. É a pura verdade, a pura verdade. E jambuzeiro bravo, como diz aquele hino, né? Jambuzeiro bravo não dá fruto bom. Isso é verdade. Isso é verdade, né? Como tem sido os seus frutos. Mas olha só, o exemplo de mansidão que a gente vê em Jesus, e não ser conivente com o erro, o mesmo Jesus que fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, é o mesmo Jesus que ele entra no templo, irmãos, pega o chicote, bate na mesa, vira a mesa dos cambistas. É o mesmo Jesus que é manso. E ele fala o quê? A minha casa será chamada casa de oração. Vocês não podem fazer da minha casa um covil de ladrão. O mesmo Jesus que é manso. O mesmo Jesus que é manso. Ele também vai dizer o quê? Vim lançar fogo na terra, o que eu mais quero se já está aceso. Então olha só. O mesmo Jesus que é manso, humilde de coração, um dia ele vai chegar para muita gente e vai dizer o quê? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha que pesado isso, irmãos. Mas Jesus não é manso? É. Mas desde quando ser manso é ser conivente ao erro? É. Ele ensina toda a verdade com mansidão e amor. Com muita mansidão, Jesus diz para nós que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, o apóstolo do amor, o apóstolo João, que quando você lê, você analisa assim, mais ou menos o perfil do apóstolo João. Os irmãos não percebem quando a gente lê as epístolas que João escreve, né? Tanto o Evangelho como depois as outras cartas, um teor de mansidão, mas ele fala a pura verdade ali, ele deixa de uma forma muito bem clara. Você não tem comunhão com o seu irmão, você está em trevas. Então, ou seja, olha só, não confunda mansidão, né, com pessoas que acoitam o erro. Aí já é outra coisa, já é um desvio de comportamento. E você não pode atrelar mansidão a isso.
Os homens da Bíblia que eram mansos, que eram verdadeiros homens de Deus, todos eles combateram energicamente o erro. Energicamente o erro. Então nós precisamos entender isso. A mansidão, ela pressupõe a conciliação, comportamento, comportamento, olha só, conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. A mansidão, irmãos, também, ela dá muitos sinais, ela evidencia muito o domínio próprio, o autocontrole. Quer ver um exemplo de mansidão, irmãos? Assim, é quando você está recebendo duras críticas, pessoas estão falando coisas de você injustamente, pessoas estão tratando você injustamente e você não muda a sua postura. E você ora pela pessoa, às vezes sozinho você até chora, você sente a dor porque isso dói. O desprezo dói muito. E você ora, você chora, você perde a graça do Senhor, mas você não vai para as redes sociais. Quer ver, irmãos, um exemplo que não é mansidão. Você sofreu uma afronta, geralmente, e você ir para as redes sociais, às vezes você não fala literalmente, mas fica mandando parábola para os outros. Ou seja, irmãos, o que você está jogando? Preste bem atenção. Você está jogando combustível onde tem fogo. E geralmente, irmãos, a pessoa que está irritando você, a pessoa que está incitando o outro, geralmente o que ela mais quer é isso. É que você jogue cada vez mais. Ah, percebi. É assim. Aí a pessoa começa a potencializar. Mas se você é manso, você vai orar, vai pedir a graça de Deus. E haja de tal forma com que aquilo que as pessoas estão dizendo, o tempo mostra que tudo aquilo era mentira, que tudo aquilo não era verdade. Quando eu tenho uma atitude de mansidão, irmãos, o tempo se encarrega. O tempo se encarrega, de mostrar as coisas. Irmã Eli Garelha disse algo muito importante, que a mansidão não é a falta de atitude, mas sim a atitude certa na hora certa. Parabéns, irmã Eli. Parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo. Olha, a mansidão, ela também não me faz omisso. Ser manso não quer dizer que você vai ficar parado, aguardando. Não, a mansidão, ela faz com que você tome atitude no tempo certo, na hora certa. A mansidão somada à inteligência emocional. Vamos trazer mais para a questão dos atributos do fruto do Espírito. A mansidão somada à longanimidade, à benignidade, à bondade, à temperança, ela faz com que você vai dizer a coisa certa, para a pessoa certa, no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Você percebeu isso? Tá? Então olha só, quando eu sou manso, quando eu tenho domínio próprio, quando eu tenho sabedoria, quando eu tenho inteligência emocional, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu presto bem atenção na atitude que eu vou tomar. Ou seja, eu não vou ser omisso, mas eu vou tomar a atitude no tempo certo, na hora certa. O que eu tiver de falar, vou falar para a pessoa certa, vai ser no momento certo, vai ser no lugar certo. Ou seja, tudo vai contribuir. Agora, irmãos, quer ver uma coisa que às vezes muitas pessoas se prejudicam? Tem pessoas que se prejudicam com a verdade? Tem. Pasme você. Tem, eu vou lhe provar o como. Irmãos, a verdade, olha, preste bem atenção. A verdade dita na hora errada, no momento errado, para a pessoa errada e no local errado, a verdade vira um veneno. Então preste atenção. Tenha domínio próprio. Tenha mansidão. Tenha autocontrole.
Ah, a verdade é dura, mas tem que ser dita. Mas é você que tem que ir lá dizer? É você que tem que ir lá fazer? Temos que pensar nisso. Tem situações sim, tem outras não. Tem outras que não compete a mim, não compete a você. Mas eu sei da verdade, sim, mas é você? Deus está falando que é para você ir lá? Se Deus estiver dizendo para você, se Deus falar para você, vai lá, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar graça, Deus é ordeiro. Deus é ordeiro. Fazei tudo com ordem e decência. Quando as coisas, irmãos, causam tumulto, transtorno, opa, Deus não é Deus de confusão. Preste muita atenção na sua atitude. Na sua atitude, né? Precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Fico aqui imaginando, irmão, se nós, né? Olha, essas 89 pessoas agora, eu sei que muitos irmãos vão assistir 90. Imagine nós todos juntos dentro de uma sala e comentando, e os irmãos falando, e juntos nós trocando experiência. Isso vai chegar, pode ter certeza. Vamos para o segundo tópico, né? Para haver unidade é preciso longanimidade, para o exercício do perdão. Tem que ter perdão, irmãos. Se você não perdoa, você precisa rever isso. Jesus, olha, na cruz do Calvário, crucificado, ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Se Jesus, que é perfeito, que é Deus, que é santo, que é verdadeiro, perdoou, eu te pergunto, por que você não perdoa? Por que você não perdoa? Apaga isso aí e segue em frente. Por que você não deixa isso aí de lado e vai viver o propósito de Deus na sua vida? Então, tome cuidado. Longanimidade, olha, um fruto do Espírito, né? Ser longânimo, olha, é paciente, tolerante, constante. É mais um aspecto do fruto do Espírito desenvolvido na vida do crente, né? Irmãos, olha, eu vou ser franco aos irmãos, tem tanto comentário bom aqui. Olha, o João Batista também está dizendo aqui, ó, que a verdade tem que ser dita com sabedoria para ser uma solução legítima. Parabéns, João. Ou ela se tornará uma arma com potencial para destruir. Deus te abençoe. Não precisa falar mais nada, né? Tá aí. Muito bem, muito bem. É isso mesmo. A Marli também está dizendo que a mansidão, né, rege o nosso direcionamento na conduta e assim por diante. Glória a Deus, glória a Deus. Como eu conheço vocês, eu fico aqui imaginando a voz de vocês, viu? Imagino a voz de vocês, vocês falando isso. Eu louvo ao Senhor mesmo. Isso que vocês estão dizendo é muita verdade. Como agrega isso, irmãos? Como essa troca de informação, de conhecimento, tudo isso aí nos faz crescer muito. E ainda falando sobre falando sobre a longanimidade, olha só, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente nas tribulações, assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Olha só, irmãos, é muito importante você entender aqui, e você reflita bem. Quando eu leio aqui sobre a longanimidade, né, dizendo aqui de você, olha só, tolerar pacientemente a má conduta dos outros,
O tolerar aqui, irmão, não é o sentido de você concordar com o erro do outro. Entenda isso, tá? Irmãos, existem às vezes desvio de comportamento, desvio de conduta de pessoas, em que às vezes, irmãos, não está na minha e na tua alçada ir lá e corrigir a pessoa. Mas no sentido assim, você tem que orar, pedir a graça de Deus, tolerar nesse aspecto. Não que você seja, não que você concorde com a indisciplina, não que você concorde com o mau comportamento da pessoa. A longanimidade é nesse sentido aqui, tá? Olha só, paciente na tribulação, a Bíblia fala isso, né? Nós sermos pacientes na tribulação, perseverar em oração, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático, pois o próprio Deus é descrito como longânimo, tardio em irar-se, Salmo 86, versículo 15, Naum, capítulo 1, versículo 3, também os irmãos vão ler isso, tá? Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar, que é base de todas as ações do crente. Então veja, ó, suportando uns aos outros. A palavra do Senhor também diz que nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos mais fracos. Então veja só, suportar, irmão, entenda isso, não é concordar. Quando eu suporto, né? Quando eu suporto, ou seja, eu olho para aquilo, eu peço a graça de Deus, eu peço a misericórdia de Deus. Vamos aprender com Jesus, irmãos. Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Não é verdade? Olha a mulher adúltera, apanhada em adultério, né? Eu imagino, irmãos, que pegaram uma mulher assim, jogaram ela assim, sabe? Me permita a minha ilustração, jogaram ela nos pés de Jesus assim. E aí, olha só, de acordo com a lei, essa mulher tem que ser apedrejada, tal. Todo mundo falou lá o que tinha de dizer. Jesus falou, então tá bom, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Cada um foi embora. Cada um foi saindo, um por um. Mas olha só, olha o exemplo de longanimidade, olha o exemplo de suportar. E olha o exemplo de dizer a verdade, no tempo certo e na hora certa. Que a irmã Eli estava dizendo, a irmã Marli, o que o João estava dizendo aqui, né? Falo dizer porque é por isso que é uma escola dominical virtual, né? Ela tem aí, você também participa. Jesus, ele fala o que para essa mulher? Mulher, alguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Olha só, longanimidade. Mas olha o que é não ser conivente com o erro da pessoa. Vai e não peques mais. Então, Jesus, ele dá esse grande exemplo, né? Como a gente, né? Como a gente precisa, como nós precisamos aprender com Jesus, suportar uns aos outros. Olha só, são esses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que infelizmente teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias, atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática e do amor. Quer ver uma coisa, às vezes, irmãos, uma pessoa fala coisas que te machuca, dói, que às vezes te faz chorar. E aí assim, você vai orar, sabe? Você não vai para as redes sociais você não vai pegar seu WhatsApp e descarregar, né? Você não vai entrar no Facebook e escrever um monte de coisas, mas você vai orar por essa pessoa. Você vai pedir a misericórdia, você vai pedir a graça de Deus. Você vai dizer como Jesus, Senhor, perdoa, não sabe o que ela fala. E um detalhe, irmãos, essas pessoas que estão te criticando hoje, Deus, ele é fiel e poderoso para amanhã lá na frente olhar para você e dizer, olha, que bênção, Deus te abençoe. Você pode ser um canal de bênção para essa pessoa, né? Então é importante nós suportarmos isso. Você tem que fazer igual Davi. Os irmãos se lembram na passagem de Davi,
quando ele foi até ali o acampamento ali do exército, né? Do povo de Israel ali, e Saul estava lá, Saul não, perdão, Golias estava lá, né, ameaçando, fazendo ameaça. E aí Davi chega e pergunta, né, olha, né, o que está acontecendo aqui? Estou parafraseando. E o irmão de Davi fala coisas para ele ali que deixa ele assim, né? Só que olha só, irmãos, quem que Deus usou? Deus usou Davi. Davi foi lá, pegou a funda, pegou as pedrinhas, e na direção do Espírito Santo de Deus, Deus deu a direção para aquela pedra, ela acertou né? A fronte do gigante, ele caiu por terra, ou seja, Davi ele foi um canal de bênção para aquele irmão que não soube entendê-lo e para todo Israel, e todos glorificaram a Deus e viram que só o Senhor é Deus. Então, fique tranquilo. Tem alguém falando mal de você? Tem alguém criticando você? Deus reserva algo glorioso para você. Você é e vai ser muito mais um canal de bênção para quem está falando mal de você, para quem está criticando você, para quem está dizendo coisas injustas. Aguarde, o Senhor é o Deus da justiça. Não faça nada com as próprias mãos. E eu vou encerrando por aqui falando sobre o perdão, a capacidade de perdoar, a capacidade de esquecer isso aí. Olha, o perdão, irmãos, ela é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratado, né? O perdão faz isso, o amor, olha, é um atributo divino, né? Ou seja, o verdadeiro amor, ele vai fazer com que eu trate você da forma com que eu gostaria de ser tratado. Então, ou seja, se eu trato você com amor, se eu trato você com carinho, ainda que a forma com que você trate o outro não seja correspondida, faça seu papel. Faça seu papel e o Senhor Jesus ele vai honrar a sua vida. Ainda que às vezes você não percebe que há uma troca, uma reciprocidade, confia no Senhor. Confia no Senhor. Não mude o seu comportamento. Se tiver de mudar, que mude para melhor. E concluindo, olha só. Nós vimos o convite de Paulo aos crentes para viver de uma forma digna e uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos, melhor dizendo, que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essa virtude, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Que o nome de Jesus seja glorificado, que o nome de Jesus seja exaltado. Olha, a irmã Marta Silva também colocou um comentário aí muito interessante sobre a longanimidade, né? Qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Muito bem. Amados, que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os nossos pastores, e nós pastores sabemos disso, né? Como temos que viver essa palavra, né? Ser longânimo, né? Ser amorosos, ter compaixão, ter a graça do Senhor, viver na esfera da vontade de Deus, né? Humildade, a mansidão, a longanimidade são fundamentais. E olha, irmãos, a aula que vem nós já estamos indo para a penúltima lição. Olha, então, né, espero você aqui domingo que vem, em nome do Senhor Jesus. E olha só, irmãos, a irmã Valéria, ela postou um recadinho muito importante aí, que às 17 horas, né, irmã Valéria, isso mesmo,
vai ter aí uma homenagem, irmãos, aos pastores, né? Então, né, hoje às 17 horas, irmãos, acessem lá a página da nossa, ou melhor, o perfil da nossa igreja, acesse lá, vai ter uma homenagem aos irmãos. Deus abençoe grandemente você, sua vida, seu ministério. Irmã Marta, Deus abençoe a irmã Marta, Deus abençoe os irmãos que participaram. Irmãos, teve algum comentário aqui que eu não consegui ler? Hoje, graças a Deus, eu consegui visualizar, porque a aula passada, acho que eu fiz algum mecanismo aqui que eu não vi o comentário dos irmãos, me perdoe. Mas eu quero louvar o Senhor, né? Mais de 90 irmãos aqui em tempo real assistindo, e depois a gente sabe que tem uma rotatividade muito maior, né? Tem aulas que às vezes chega a 900 visualizações, a 1000 visualizações. Ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a glória. Se essa lição, irmãos, ela foi uma bênção para a sua vida, mande esse link para outros irmãos, para outros amigos. A gente sabe que teve muitos irmãos que não acompanharam essa lição, né? Manda depois esse link aqui, os irmãos que têm Facebook, depois essa aula também ela vai para o YouTube. Pega o link, irmãos, mande para alguém, é a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que nós vivendo em unidade, nós vamos crescendo em graça, crescendo em conhecimento. Quero mandar um forte abraço aos nossos jovens, Deus abençoe. Estou aqui, né, ainda regozijando da live de ontem, meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha, você jovem que não participou, sábado que vem tem mais, e tem sido uma bênção, né? Obrigado, João, excelente aula, teacher, amém, Deus abençoe. Irmão Renato, Deus abençoe. Então, querido jovem, não deixe de participar. Quero mandar o meu abraço aos nossos adolescentes, às nossas crianças, um beijo no coração de vocês, nossas irmãs do Círculo de Oração, irmã Nilza, Deus abençoe, irmã Jacilene, irmã Neuza, irmã Sandra, líder dos nossos jovens, Márcio, João, Valéria. Deus abençoe você, Valéria, Deus abençoe Vanessa, Deus abençoe Gilberto Hilário, Deus abençoe Giovanni, os nossos maestros, pastor Valdemar, irmã Ana Maria. Irmãos, um beijo no coração de vocês, nossos queridos dirigentes. Deus abençoe Marcelo Aderaldo, presbítero Marcelo, irmã Janaína, irmão Valmir, né? Deus abençoe aí esse casal da Paraíba, ó terra boa. Deus abençoe a cada um de vocês, irmã Marli. Olha, irmãos, né? Eu não vou nem ficar falando os nomes aqui, senão já viu. Irmãos, lembrando aos irmãos, hoje às 19 horas, um grande culto de louvor, de adoração ao nome do Senhor Jesus. Irmã Miriam Amaro, que está sempre aqui com a gente, irmã Agnes. Vamos juntos adorar o nome do Senhor Jesus, amém? E aos pais, olha, pais de adolescentes, pais de crianças, assim que a gente encerra aqui, vai lá para a página lá da nossa igreja, que aí nós já vamos fazer o upload das aulas já das crianças e dos adolescentes. Hoje tem aula para todo mundo, viu? Todos os domingos nós temos aula para todo mundo, então não vamos deixar de participar, né? Deus abençoe a irmã Rosângela de Souza Santos, um grande abraço. Irmãos, muito obrigado, eu recebi aqui vários parabéns, não só a mim, mas aos demais pastores, né? Os parabéns mais uma vez, olha, todas essas mensagens de parabéns transmito ao nosso querido pastor José Honório, aos demais pastores, aos demais companheiros. Parabéns a todos os pastores, aos pastores amigos, pastor David do Belenzinho, que mais uma vez acompanhou essa aula conosco. Parabéns pelo seu dia, pastor. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor. Não sai daí não, vamos orar, né? Depois da bênção apostólica, e se você fica offline, ou então, né, vai lá para o link lá, a mandar aula para outras pessoas, ou convidar seus filhos a assistir às aulas das crianças e dos adolescentes. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te bendizer, eu quero agradecer a ti, Senhor. Oh, Pai, que manhã gloriosa, Jesus. Eu quero te bendizer, Senhor, pela vida dos teus servos, Senhor. Deus, os irmãos que estiveram aqui nessa manhã, aqueles irmãos que vão participar, Senhor, ainda, esse irmão que acabou de assistir essa aula, Senhor. Talvez não seja nesse dia mesmo, em tempo real que essa aula está sendo ministrada,
Talvez seja numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, no sábado, mas, Senhor, que sirva de bênção para a vida do teu servo, para a vida da tua serva. Quero te pedir, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê mansidão, nos dê prudência, Senhor, nos dê humildade, Senhor. Ó Espírito Santo, nos dê longanimidade, Senhor, que possamos viver em família, que possamos viver em unidade. Senhor, nos dê um domingo de bênção, abençoe a cada pastor, abençoe a cada lar, abençoe a cada família. Senhor, supre a necessidade. Pai, traga a resposta de oração nesse lar. Faça, Senhor, um grande milagre no lar da tua serva, no lar do teu servo. Mesmo em tempo de pandemia, Senhor, abre as portas do céu e faça coisa gloriosa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente no seu coração e na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bom domingo para você, na gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus. Amém.